Dia, meus amigos, bom dia, com uma alegria. A renovação aqui já aconteceu, a presença do Senhor já está aqui, é permanente dentro desta casa, dentro deste lar, é permanente nesta mente, neste coração, meus amigos, né? É permanente em todas as nossas ações, meus amigos. Eu quero iniciar essa mensagem dizendo isso para você, né? E está aqui uma coisa que muito me alegra, me acompanha desde a madrugada, enquanto eu procuro saber, buscar conhecimento, né? Procuro essa conexão à presença do Senhor desde a madrugada, tomando o meu chimarrão, que é de costume aqui no Rio Grande, né, meus amigos? Então, eu quero dizer o seguinte, que hoje eu quero passar uma mensagem para vocês, para que você reflita, né? Quero dizer para vocês que através dessa frase, que é o seguinte: quem antecipa governa, né? Eu quero contar para vocês uma história rapidamente assim. Outro dia estava eu no meu trabalho, né? Então passou uma senhora autônoma, desse que na rua vendem o seu produto. Essa pessoa, ela produz na sua casa cuca, bolacha, pão de milho, né? E sai nas casas, na rua vender, né? Então essa pessoa passou lá no meu trabalho, eu trabalho com obras, né? E então ela ofereceu o seu produto e eu fui lá e comprei. Faço questão de comprar dessas pessoas que vão à luta, meus amigos. Aí comprei, né? E daí o Senhor já tocou meu coração, olhei para o semblante dessa pessoa, né? E já fiz uma pergunta e ali a conversa foi fluindo. Daí eu quero dizer para vocês o seguinte: eu só vou contar essa história para usar de exemplo, meus amigos, usar de exemplo, né? Essa pessoa então estava ali indo à luta, né? Para sobreviver dessa maneira. Que bom, meus amigos, muitos se levantam e se levantaram assim, indo à luta com autonomia, não deixando para depois. Porém, essa pessoa estava cheia de bloqueio. Ela começou a contar a sua história e ali estava então uma história que acontece com muitos, meus amigos, né? Essa pessoa estava cheia de bloqueio como, Marcos? Essa pessoa começou a contar que ela era membro de uma igreja, né? E teve então, ela se desligou da igreja naqueles dias porque teve um determinado momento que o líder dessa igreja, né, e outros irmãos lá da equipe de liderança desligaram ela de uma ajuda, tipo de um sacolão que algumas igrejas ajudam alguns mais de classe mais vulnerável, né? Mais pobre, que se diz financeiramente. Desligaram ela disso. Daí ela começou a reclamar, inclusive falar mal desse líder religioso e das pessoas desse meio. Entenda, meus amigos, que assim muitas pessoas permanecem, né? Eu digo para vocês que através dessa ação, então, né, muitas vezes é para a pessoa própria se levantar e caminhar com as próprias pernas e descobrir exatamente o seu potencial, meus amigos, né? Do que uma pessoa pode ser como autônomo. Às vezes a pessoa tem nas mãos a bênção, a qualificação de fazer algo e não faz. Por quê? Porque fica só no vitimismo, né? E vivendo de ajuda, meus amigos. Assim, infelizmente, são milhares, e pior que isso, pessoas que se consideram assim cristãs por seguir uma religião, uma igreja, meus amigos. Entenda, e muitas pessoas então, né, vão trocando, não se contentam então de determinada igreja e vão trocando igreja, trocando, e assim passa uma vida trocando, né, e uma não serve, a outra não serve,
né? E isso acontece o tempo todo, meus amigos, entenda, né? As pessoas então querem ajuda e milagre o tempo todo e não querem caminhar com as próprias pernas, meus amigos. Então, em relação a essa senhora, eu não perdi tempo e disse para ela: senhora, o poder está em você, veja a qualificação que você tem, veja essa bênção que a senhora tem e veja que a senhora, através disso aqui, pode crescer financeiramente, pode ser abençoada. Quando a senhora vê aquele sacolão é insignificante na sua vida, né? Então ali eu coloquei umas palavras para ela e também não perdi de dizer para ela que na igreja a gente busca conexão, a gente busca restauração, a gente busca união, né? E a gente não vai só então para esperar milagre. E ali eu fui edificando as palavras para a vida dessa pessoa. É isso que eu quero dizer para vocês, meus amigos. Eu quero dizer para vocês através desse tema então: quem antecipa governa. A pessoa que dá um passo à frente, meus amigos. A pessoa que decide e começa a caminhar, meus amigos. Entenda isso. Entenda isso. Muitas vezes também acontece que as pessoas não dão um passo à frente porque se deixa também controlar, meus amigos. Muitos permanecem, como eu sempre estou falando aqui, muitos anos indo em determinada igreja, meus amigos, e é bom ir, não estou dizendo aqui para não ir numa igreja e seguir uma religião que se diz, então não é isso que eu estou dizendo, mas você precisa ir, mas também caminhar, dar passo, edificar e crescer, meus amigos, né? E você não dá esse passo e fica só querendo viver muitas vezes de milagre, de bênção, né? Nas costas do seu líder, do seu pastor, nas costas de outras pessoas, né? Você se mantém uma pessoa limitada, né? E aí, o que está acontecendo? Você não prospera, você não evolui, você é uma pessoa simplesmente parada, né? E também acontece o seguinte, né? Muitos como querem dar o passo, querem seguir adiante e por seu líder ou por outras pessoas são limitados, né? São controlados muitas vezes. Você quer um exemplo disso também? É uma outra história que eu vi, que eu presenciei, né? Fiquei muito feliz dias atrás, isso já faz mais de mês atrás, quando um rapaz que eu conheço de uma outra cidade, inclusive é um casal, que ele, de uma hora para outra, eu vi também no Facebook, ele decidiu fazer vídeos, meus amigos, para transmitir a palavra. E eu já assisti toda a live dele, era uma live ao vivo, eu assisti toda a live, curti, fiz comentários, né? Inclusive, falei, graças a Deus, os filhos estão se levantando, né? E esse rapaz é conhecedor da palavra de muito tempo. Inclusive, esse casal viaja em determinados lugares cantando louvores nas igrejas, né? E então fiquei muito feliz que esse rapaz decidiu então usar também essas ferramentas para transmitir a palavra, né? Inclusive ele falou ali nessa primeira live que todos os dias então teria lives ou vídeos sobre a palavra do Senhor, meus amigos. Eu fiquei tão feliz, eu já fazia mais de 2 meses que estava fazendo isso, que é o que estou fazendo agora, né? Eu pensei, mais um, graças a Deus, né? Graças à misericórdia e ao amor do Senhor. Porém, meus amigos, infelizmente, no outro dia, no mesmo horário, procurei, no segundo dia procurei, uma semana procurei, já não teve mais live, já não teve mais mensagem então desse rapaz, né, meus amigos? Daí eu te digo que esse rapaz então foi limitado pelo seu líder religioso, ele foi limitado que então ele não teria
autonomia para fazer isso, meus amigos. Entenda essa mensagem que eu quero falar. As pessoas querem te limitar, a religiosidade muitas vezes tem líderes que querem te limitar. Por quê? Porque esses líderes querem te manter aprisionado em pouco conhecimento. Nem ele, talvez o conhecimento dele é limitado, e quando as pessoas muitas vezes procuram dar um passo, né, ele usa até o nome de Deus, do Senhor, para dizer que tu está pecando, ainda dizer que tu está pecando contra o Senhor, contra a igreja, ou você está se excedendo e não está obedecendo o seu líder, meus amigos. É incrível isso que acontece. E daí esse rapaz parou então de fazer essas lives, que quão maravilhosas seriam, que passo tão grande, tão importante que esse rapaz tinha decidido dar, e ele foi limitado. Isso é uma história real, meus amigos, é uma história real. Eu sou testemunha disso, estou aqui testemunhando e transmitindo para vocês o que é uma religiosidade, o que são falsos profetas, o que são hipócritas. Quando eles chegar lá, o Senhor vai dizer: não vos conheço. Entenda, esse rapaz então, perceba o quanto as pessoas são aprisionadas na religiosidade, né? São milhares, são milhões, meus amigos, que não dão o passo por causa de religiosidade, por causa do interesse de certos líderes, meus amigos. Infelizmente eu tenho que dizer para vocês que isso não é seguir a Cristo. As pessoas, né, da parte de Deus têm um poder, esse potencial que você pode fazer, meus amigos, em todas as áreas da sua vida, né? E essa pessoa se deixar se limitar, meus amigos, o que é isso, né? É falta de verdadeiramente seguir os ensinamentos do Senhor e se deixar governar e se deixar dominar, meus amigos. Infelizmente, isso que está acontecendo muitas vezes, meus amigos, né? Perceba que são muitos os parados, esperando promessa, esperando milagre. Entenda, nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos buscar com profundidade informações. Se a sua busca é espiritualidade, é transmitir a palavra, é viver na presença. Entenda, começa então uma ação, começa a agir intencionalmente nesse sentido. Entenda, você vai ter resultados, e resultados exponenciais. E agora eu vou usar também um terceiro testemunho. Quando eu decidi fazer isso, cada dia eu quero mais, cada dia eu amo mais, meus amigos, cada dia eu quero mais, eu amo mais. Como eu sempre digo, eu acordo e já levanto logo, né? Se tem uma ansiedade que eu tenho, então é buscar a presença do Senhor, né? Buscar então me conectar pela ferramenta da internet todos os dias para aprender mais, meus amigos, com aqueles que acompanham já há 3 anos, né? Me edificar, por encher minha mente e meu coração, e depois estar aqui transmitindo esses conhecimentos para vocês, meus amigos. Isso é uma ação, entenda, isso é uma ação, meus amigos, em relação a ser cristão. As nossas ações têm que ser baseadas nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, meus amigos. Entenda isso. E eu repito para vocês, que pecado tão grande essa pessoa parar de fazer o que tinha decidido fazer. Pecado consigo mesmo, não atendendo o seu chamado. Isso tocou o coração dessa pessoa. Talvez essa pessoa, sendo meu amigo, viu eu mesmo nessa decisão. Uma pessoa tão simples que era, nem sequer era muito conhecedor da palavra, né? Essa pessoa então decidiu fazer isso, e uma pessoa de anos de conhecimento da Bíblia,
mas limitada e dominada. Entenda, meus amigos, isso é em todas as situações da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Nós somos exponenciais, né? Mas o que nós temos que fazer para sair disso? Nós temos que decidir, buscar informações sobre aquilo que queremos, ter ações intencionais, buscar conhecimento, e um dia nós vamos chegar então nos resultados, meus amigos. E para finalizar, eu quero dizer para você, por que não começar hoje? Por que não começar agora, né? Que muitos estão onde estão, por quê? Porque estão 30, 40 anos, né, no mesmo lugar. Por quê? Porque faltou decidir, faltou informação, faltou ação. Por isso, os resultados que cada um tem nos dias de hoje, meus amigos. Essa mensagem que eu quero passar para vocês, transmitir para vocês. Peço que reflita sobre isso, sobre essas histórias que aqui eu contei para você, e decida então, porque você tem a força, e uma força exponencial. Exponencial por quê, Marcos? Porque você é filho, você tem identidade, você é filho do Senhor, você é imagem e semelhança, você é exponencial porque o Senhor te deu poder, e você sabe que o Senhor é luz, é exponencial, é dono do universo, governa tudo e todos. É isso que eu quero dizer para vocês, meus amigos. Faça a sua reflexão e comece as suas ações hoje. Deixa de ser dominado, domina, porque você não precisa de autorização de pessoas aqui na terra. Você só precisa a conexão com o Senhor. Ele já te autorizou, e o Senhor te justificou, o Senhor te dá o poder. Basta você decidir e começar a caminhar, meus amigos. Entende? Em nome de Jesus, meus amigos, eu desejo para vocês então um dia de decisão e de ação. Com certeza você vai ter resultados exponenciais na sua vida.